E aí, estrela, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, no dia 3 ao dia 9 de junho, onde teremos a entrada da fase crescente da Lua no signo de Virgem, Vênus entrando em Touro, Mercúrio e Júpiter entrando em Câncer. Bom, estrelas, e para vocês que não me conhecem, sou Flavis do signo, né? Então, se você gosta de astrologia, gosta de saber como que vai ser a semana, o mês, de acordo com o céu, né, os aspectos no céu, siga este canal, curta o vídeo para aparecerem mais vídeos para você e bora lá para a semana. Terça-feira, dia 3 de junho, já teremos aí a entrada da lua crescente em Virgem por volta das meia-noite e 40, né? Durante o ascendente em Peixes. Gente, essa lua crescente, no geral, vai estar no ascendente em Peixes, né? Isso mostra que Sol vai para casa 4, entre 3 e 4, e a Lua para casa 6 ou 7, né? Fica naquela transição ali. Do modo geral, vemos que é uma semana de muito crescimento em ideias, crescimento nas conexões, né? A gente está num período de Sol em Gêmeos, então o Gêmeos ele traz ainda aquela movimentação de conteúdos, é conteúdo novo entrando, é conteúdo antigo voltando para a gente liquidar, né? E é uma semana também de muitos planetas entrando em Câncer, né, gente? Então não é só assuntos novos que estão crescendo aí para a semana. Existem muitas questões do passado que estão aí em evidência na nossa semana para a gente resolver, né? Quando a gente não resolve o nosso passado, não tem como a gente chegar muito longe, né? A gente até evolui em certo ponto, mas a gente sempre tem que estar voltando a cuidar de algumas questões. Essa lua em Virgem, ela traz aquele comprometimento com assuntos terrenos, ou seja, nosso trabalho, a rotina com a casa, a saúde. Então começar a perceber o que está crescendo, o que a gente precisa dar andamento, dar melhorias para nossa semana, né, para nossa rotina. Durante o dia a Lua vai estar em quadratura com Mercúrio, então pode ser um dia de muita dispersão, apesar de Virgem focar muito na realidade, né, nos detalhes. Mas pode ser que aconteça assim, a gente foque tanto em detalhes que a gente se perca no momento que está fazendo, numa tarefa, numa conversa, né? Vamos prestar atenção nisso. Durante a noite a Lua fica em quadratura com Júpiter também, o que traz um certo exagero nas críticas, né? Vamos tomar cuidado, Lua em Virgem. Oposição com Saturno, também não foge disso, né? E daí, além de autocrítica, temos a crítica aos outros. Então, gente, essa terça-feira à noite, ela tá bastante rigorosa, mas ela tá mais voltada para pessoas, não pra gente, né? A Lua também vai estar formando trígono com Urano e oposição com Netuno. Então, muitos assuntos de grupos, seja de trabalho, de estudo, estão vindo pra gente resolver, pra gente dar melhorias, né? A Lua em Virgem, ela traz esse lado crítico, porque sem as críticas a gente também não muda, certo? Mas é uma questão da gente unir o útil ao agradável, em vez de querer ficar gerando confusão por conta de detalhes mínimos. Quarta-feira, dia 4 de junho, Lua entra em Libra por volta das 10h39 da manhã. Então, gente, Lua em Libra, ela já traz aquele crescimento em relação a parcerias, né? Sai um pouco da rotina e vai mais para as pessoas, o foco, certo? Então, é o momento da gente dar aí crescimento a projetos em dupla, como empresa, enfim, coisas que envolvem outras pessoas, para as pessoas que estão em relacionamentos amorosos também, terem novas visões daquela relação, né? Algo que realmente você quer melhorar seu relacionamento, então começa a enxergar coisas diferentes, dar valor para pequenos detalhes, né? Libra, ele traz a harmonia, mas ele precisa entender que tem uma reciprocidade e tem um certo equilíbrio entre as energias, entre as pessoas, entre os pensamentos, né? No caso, se for um projeto em grupo. E a lua crescente, ela traz novos períodos de crescimento para firmar os projetos e para que na lua cheia, possivelmente, aquilo dê frutos. Então, essa quarta-feira ela está voltada para assuntos que envolvem parcerias, né? Ainda vai estar rolando oposição com Saturno, oposição com Netuno, então a gente pode se perder da realidade em querer criticar demais o outro. A Lua está em Libra, a gente vai pensar no outro, mas quem é você no meio daquele outro? Né? Pensamento que a gente tem que começar a ter nesse dia aí.
Durante a noite a Lua fica em trígono com Plutão, trígono intenso com Plutão em Aquário. Então essa quarta noite ela está voltada para transformações, mudanças em relação a conexões. Até mesmo a perspectiva que a gente tinha sobre um estudo, né? Isso para as pessoas que estão aí focadas em certo estudo, vai trazer, esse Plutão vai trazer uma finalidade, um insight que precisava. Quinta-feira, dia 5 de junho, a Lua vai estar começando a formar trígono com o Sol, só esse aspecto durante o dia, e esse aspecto fica mais intenso durante a noite, mas ele segue sendo só ele, né? Então, Sol e Lua, quando estão em aspectos harmônicos, no caso de trígono ou sextil, ela traz essa consciência maior sobre o que a gente está pensando e sobre o que a gente está sentindo, né? A gente começa a perceber sincronia entre aquilo que a gente está fazendo. Claro que, como o Sol e a Lua estão em signos de ar, por pensar demais, a gente pode acabar se perdendo e não entendendo essa harmonia, esse entendimento aí, falar, não, mas tá muito sincrônico demais, alguma coisa não tá certa, né? Por pensar demais. Mas é um momento de mais fluidez, né? Essa quinta-feira ela mostra mais consciência sobre o que a gente tá fazendo, se realmente é importante. A gente vai perceber se é importante ou não. Quando tem menos aspectos, gente, o dia ele fica mais voltado para a simplicidade e entender as coisas na simplicidade melhor, certo? Então essa quinta-feira, por estar óbvio demais, as pessoas podem acabar achando que, mas não deve ser isso, tá muito óbvio. Cuidado com esse pensamento. Aí a gente pode se perder. Só que fora isso, é um dia bem sociável, um dia que as conversas podem fluir. Então se você tem algum assunto pendente com alguém, quinta-feira, se você precisa sair para espairecer, para focar você mesmo no insight sobre a sua vida, saia, né? A tendência aqui é de fluidez nessa quinta-feira. Sexta-feira, dia 6 de junho, Vênus entra em Touro por volta da 1h43 da manhã. E vai ficar em Touro até o dia 3 de julho, certo? Então, gente, olha, numa sexta-feira que já é dia de Vênus, né? Vênus vai lá e entra em outro signo, que é um signo de regência de Vênus, né? Então, Vênus em Touro é um posicionamento em domicílio. É um dia sincrônico, porque também é o dia 6 do 6. Então, gente, muita sincronia vai acontecer também nessa sexta. Parem de achar que o óbvio, às vezes, é errado, é mentira. Que às vezes não é, né? Usa a intuição para te guiar nisso e o que o seu coração tá falando ali. A Lua vai estar em trígono com Mercúrio durante o dia, sextil com Marte. A sexta-feira, durante o dia, ela vai estar bastante movimentada. Vai ter assuntos acontecendo a todo momento. A gente vai estar mais voltado para realizar coisas, certo? Não ficar protelando. Marte ele traz aquela iniciativa, aquela vontade de fazer. E Mercúrio traz a troca, a facilidade no movimento das energias, das conversas, dos aprendizados. Isso favorece a comércio, pode favorecer algum tipo de projeto que precisa de nova direção, né? Marte ele traz aquela liderança, então eu falo nova direção tanto para descobrir um novo líder, como também mostrar o projeto com uma nova cara, tá? E a Lua começa também a formar trígono com Júpiter. Então, gente, Júpiter ele já expande os conceitos, ele expande o nosso otimismo também, às vezes, né? Então, ele traz aquela profundidade nas reflexões, nas conexões. As coisas podem estar mais explícitas pra gente entender, né? Não precisa ficar procurando muito, qual que é o mistério ali. Não, vai estar ali, vai dar pra enxergar. E outra sincronia, né, do dia, no caso aqui na noite. A Lua vai entrar em Escorpião por volta das 23h23. Então veja bem, né, gente? Aí já é o momento de mais mistério, no momento da gente calar, não ficar naquela conversação toda hora, mas observar o que o interior tá falando. O signo do Escorpião, ele traz um magnetismo pra gente alcançar, né, magnetizar aquilo que a gente quer.
Mas ao mesmo tempo, ele exige que a gente observe não só aos outros, como a nós mesmos, para poder entender o outro. Então, a sexta-feira hoje é um momento de calar um pouco mais, ficar mais... A tendência é mais introspectiva, mais emocional. A Lua vai estar formando posição com Vênus em Touro, né? Então, gente, assuntos de relacionamento agora já fica um pouco mais delicado, né? Não fica naquela fluidez para lidar com parceria. A gente tem que ter jogo de cintura, né? Para conversar, para mostrar o nosso lado, para mostrar a nossa opinião e para tentar escutar do outro, para que não cause certos ressentimentos, certas briguinhas, aquela dor que ficou de você não ter falado o que você queria. Escorpião pode trazer essa vibe. Então vamos evitar ADRs nesse momento. Observa mais, se observa, depois você dá a sua opinião. Porque no Escorpião as coisas podem mudar. E a Lua também vai estar em trígono mais intenso com Júpiter, quincúncio com Urano. Isso pode favorecer a todos os assuntos que envolvem grupos, principalmente de amigos, de pessoas que já tem uma conexão emocional maior, né? Então, amigos de longa data. O que pode trazer, por exemplo, eu preciso resolver um assunto de relacionamento. Vamos colocar porque Vênus está em desafio aí. Então, o assunto é relacionamento. Eu quero falar com o meu amor, mas eu não sei o que eu falo. Os amigos de longa data podem ajudar nisso, mas sempre lembre-se que não é só a opinião do outro que conta. Vocês podem falar e você tem que também dar a sua e ponderar. Senão Vênus não tem fluidez. Vênus precisa de ponderação. Né? Então, amigos podem ajudar nisso. Questões de relacionamento, questões de investimento. Às vezes você precisa de uma opinião de alguém que sabe, você tem um amigo que sabe, ele pode te ajudar. E outras questões, né, gente? É um momento de muita transformação para relacionamentos, mas se a gente tivesse comprometimento de relação mesmo. Senão o signo do Escorpião pode ferir e muito, e trazer aquela questão de introspecção, né? Daí a gente vai guardando e um momento a gente explode. Vamos prestar atenção nisso. Sábado, dia 7 de junho, o Sol vai estar sem aspecto, deixando o nosso psicológico mais frágil. Então, gente, sábado também tá um dia bem aí sensível. A Lua, ela tá em crescente, na fase crescente pra cheia. Então, ela tá se enchendo em Escorpião. Muito daquilo que tava guardado tá vindo à tona pra gente. A gente tem que estar cauteloso com a gente, com o próximo. A Lua vai continuar em oposição com Vênus até a noite e quadratura com Plutão. É o momento sim pra gente transformar relacionamentos, seja para melhor ou entender o que realmente está de pior para você finalizar. Plutão, ele também ajuda principalmente, né, em finalizações, para que melhores ciclos entrem e se fixem na nossa vida. Domingo, dia 8 de junho, Lua segue em Escorpião durante o dia e noite, então aquela profundidade emocional ainda ali. Só que a Lua começa a formar quincúncio com o Sol, que já estava sem aspecto, durante o dia. Então isso já traz um certo bom humor no domingo de manhã. Uma conexão, uma consciência maior sobre o que está acontecendo. Né? A gente não vai estar tão perdido, a gente vai estar mais ali guiado por o que está acontecendo no momento. À noite o Sol volta a ficar sem aspecto e a Lua entra em quadratura com Marte e oposição com Urano. Isso dificulta assuntos em grupo. Então, domingo à noite está mais introspectivo. Sem contar que Mercúrio vai entrar em Câncer, né, gente? Tem isso também. Uma coisa meio que coopera com a outra. Por volta das 19h58, né, próximo aí das 8 da noite, Mercúrio entra em Câncer. E Mercúrio em Câncer é altamente ali mais introspectivo, né? Tem um certo acolhimento quando conversa com as pessoas, então, com aqueles que ele conhece, eles são mais sociáveis, amigáveis. Só que é um signo mais introspectivo, voltado mais ao lar. A gente vai estar tendo mais necessidade também de ficar em casa, né? Até por conta de frio, ou por conta de mesmo estar mais sensível, né, em relação a socializar. E é isso, né, gente? Principalmente nesse domingo que tá mais conflituoso para lidar com os outros, nada do que o nosso lar. Né? E às vezes o nosso lar não é só a nossa casa.
é a gente estando de boa com a gente mesmo. Tendo um momento pra gente se acolher e se acalmar. Segunda-feira, dia 9 de junho. A Lua continua em Escorpião durante a madrugada, amanhã, né? Porém, ela já entra em Sagitário por volta das 11h56 da manhã. Lua em Sagitário, ela eleva o nosso humor, o nosso emocional. A gente fica mais piadista, a gente fica mais engraçadinho, mais otimista em algumas ocasiões, né? Mas também mais exagerado, sincero para falar o que tá pensando. Então, presta atenção. Durante o dia, a Lua vai estar em quincúncio com Mercúrio, Júpiter. Isso facilita, traz uma oportunidade para conversas mais abertas. Vai estar em trígono intenso com Saturno e oposição com Urano, né? Então, assuntos de trabalho podem fluir, só que ao mesmo tempo essa oposição com Urano ela traz aquela oposição de ideias, né? Pode rolar, por exemplo, em reuniões, uma pessoa que vai contra a outra, né? Mas são assuntos diferentes que podem se complementar, então vamos escutar o que as oposições estão dizendo. Por volta das 18h02, né, 6h02 da tarde, Júpiter entra em Câncer. Então, gente, olha aí, né? O ano começa a ficar mais emocional, tá? Esse período de Júpiter em Câncer, ele vai trazer uma expansão na necessidade de acolher e de se sentir acolhido. Então, as pessoas vão começar a perceber nitidamente o que elas sentem nos ambientes, quem realmente acolhe e quem não tá nem aí para elas, né? Isso a gente vai começar a perceber com mais clareza. E durante a noite a Lua segue no trígono com Saturno, oposição com Urano também, ela forma trígono com Netuno e sextil com Plutão. A noite da segunda-feira está mais intuitiva, principalmente com assuntos que envolvem mais pessoas, ou então assim, a gente em boa conexão com o nosso lado espiritual, né? Sextil com Plutão e Netuno, né? Trígono aí, sextil e trígono seriam aspectos mais fluidos. Isso traz tendência de insights, viradas de chave nessa segunda noite. Bom, estrelas, então essa foi a semana. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Quem quiser uma leitura de mapa astral comigo ou uma leitura de tarô comigo, pode me procurar no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo ou no meu Instagram. Quem quiser começar a estudar astrologia, a base que é por trás de um mapa astral, pode acessar aqui meus e-books que estão embaixo na descrição do vídeo. Ótima semana a todos e até o próximo vídeo.